Quem somos nós? Apresentação: Vanderly Batista e Vanessa Cavalcante. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao programa Quem Somos Nós, que é transmitido pela rede Boa Nova de Rádio e pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Estamos aqui sempre trazendo os nossos convidados e convidadas que compartilham conosco suas histórias, experiências, conquistas e seus desafios também. Na apresentação, a senhora Vanderly Batista, que hoje não está participando, deixamos aqui o nosso abraço para a senhora Vanderly, um carinho sempre, a nossa gratidão. E eu, Vanessa Cavalcante, aqui sempre também deixando um carinho para você que está na nossa audiência e na nossa companhia, pelo rádio, pela TV e pela internet também. Muito obrigada pela sua companhia aqui no Quem Somos Nós também. Nosso programa só é feito com os convidados, então agradecemos já a presença do Dr. Edson Monteiro, que é médico otorrino. Seja muito bem-vindo aos nossos estúdios, tudo bem? Obrigado, Vanessa, tudo bem? Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, é uma alegria. A alegria é nossa. Eu sei que a palavra é maior, né? Então pode falar para nós sua especialidade. Otorrinolaringologista, é comprido, né? Deus do céu, pois é. Uma hora eu aprendo. Já há 45 anos, já exercendo a profissão, né? E eu estou rindo 43, mas eu também enfoco a minha especialidade de uma forma um pouco mais ampla, né? Porque a gente sabe que já desde quando eu me formei e acabei minha especialização, eu percebi, logo no início, que só a especialidade pura e simplesmente não resolvia tudo. Ou resolvia uma pequena parte, essa que é a verdade. E hoje eu tenho plena convicção disso. Então eu acabei enveredando para estudar clínica médica, tratamentos complementares, né? Como fitoterápicos, eu estudei fitoterápicos e formulações várias, né? Homeopatia também, não? Homeopatia um pouco. Mas também, e também acabei fazendo, que é muito interessante e muito pertinente aqui numa emissora que é da Fundação André Luiz, que é espírita, né? Uhum. Então também eu entendi há muito tempo, que nós também precisamos abordar essa parte, né? Então muitas questões médicas, apesar do corpo precisar do tratamento do antibiótico, do anti-inflamatório, da cirurgia, hoje mesmo eu operei um paciente, né? Mas há coisas que tem que ter uma abrangência maior. Acabei fazendo até uma pós-graduação em psicologia, em Campinas, de terapia de vidas passadas, que eu falei que tem muito a ver aqui com a emissora, né? Muito. Então, e é muito interessante as regressões, a vida intrauterina e vidas de outras vidas, com que certeza. São muito interessantes, porque os conteúdos ficam lá dentro, né? O que a gente leva desta vida para outra? Não leva nada de material, né? Mas uma coisa eu aprendi, fiz até uma monografia a respeito, né? Que é condição da mente, condição espiritual da mente evidenciada pela terapia de vidas passadas. Então a nossa mente é espiritual, né? Sim. E não é porque eu acho, não é achismo, mas foi assim, a minha monografia, modéstia à parte, é muito interessante, não porque eu escrevi, mas por causa de todo o levantamento que eu fiz dos autores, que eu busquei e que aprendi muito com livros e autores e pesquisa, né? Aliás, tem um livro que é muito interessante, estou falando, hein? Então tem um livro muito interessante, tem um livro muito interessante nessa pesquisa toda, de um autor, um médico psiquiatra, chamado Ian Stevenson, que ele já faleceu, da Universidade de Virgínia. Ele é um psiquiatra, né? Inclusive ele era evangélico, né? Então não acreditava em reencarnação, né? Que é da filosofia deles, né? Mas ele, na Universidade de Virgínia, ele fez diversos estudos pelo mundo. Ele fez 800 levantamentos, se não me falha. Eu li o livro, mas já faz algum tempo. Comprei até no sebo, que a edição é esgotada desse livro, né? E ali esse livro, o título são 20 evidências irrefutáveis de reencarnação, porque ele usou o método cartesiano, metodologia científica, não foi em crença. É muito estudo.
estudo. Então ele levantou cultura, levantou genética, né? Levantou todos os fatores que poderiam estar concorrendo para que aquela evidência de uma vida que se iniciou novamente num serzinho ali que apareceu, não é de cultural, ou não é genético, ou não é hereditário, alguma coisa nesse sentido. Então, fez esse estudo, né, com metodologia aplicada, tudo. Quando falo que as questões espirituais não pode seguir o método cartesiano, né? Muitas vezes falam isso, mas não é verdade, né? Porque você realmente... E isso me motivou muito a ter uma abrangência nesse sentido, muito grande, né? Com esse autor e outros mais, né? E buscar cada vez mais, cada vez mais. Então, hoje eu exerço ainda a minha profissão, né? Estou com 70 para 71 anos, mas ainda faço meu consultório, ainda atuo, como eu falei, hoje mesmo operei um paciente e tudo, mas com essa visão clínica e uma visão mais ampla, porque aí você fica mais assertivo, né? Sim. E também as pessoas, elas estão precisando disso, sabe, Ana? Estão precisando de acolhimento, de entendimento, que você as vê com um olhar mais abrangente, né? Procurando pegar um pouco do sofrimento da pessoa, né? Ou da dificuldade dela, e falar, não, deixa eu tentar te ajudar, deixa eu tentar resolver, né? Que é a essência mesmo. E hoje em dia, infelizmente, não está muito assim, né? As pessoas estão muito práticas, muito determinadas a querer ganhar dinheiro, né? A questão comercial, mercantil está muito, muito presente em todas as profissões, né? Sim. Mas eu acho que a recompensa ela tem que ser pensada secundariamente. Ela vem porque você está exercendo alguma coisa por merecimento, né? E ela não tem que ser o seu goal. O seu goal tem que ser outro, né? Tem que ser acolher, servir, né? Com certeza. Queria voltar um pouquinho, a gente vai falar também um pouco mais sobre a sua especialidade, mas queria que o senhor contasse como que o senhor conheceu a Fundação Espírita André Luiz, assim, as casas André Luiz, voltar um pouquinho, né, pra gente falar esse começo, assim, da sua história também com a Fundação. Bom, as casas André Luiz, a gente conhece o centro espírita, tudo porque nós por algum tempo frequentamos lá na Duarte de Azevedo. Sim. Né? Inclusive, meu filho, quando era pequenininho, fez um tratamento lá, foi muito importante, coisa... Não vê o caso aqui discutir o que era, senão a gente vai prolongar muito a conversa, né? Mas, enfim, coisa que neurologistas e tudo não explicavam, e aí houve uma explicação e houve uma solução. Então a gente... E também eu tenho em casa uma esposa que é vidente, né? Então não tem nem o que discutir, né? Essa questão. Então eu conheci a André Luiz já de muito tempo. A família da minha esposa também são ligados à crença espírita. E aí eu tive a oportunidade, lá uns 30 anos atrás, de conhecer o seu Osmar, que foi um dos fundadores das casas André Luiz. Sr. Osmar Marzilli. Marzilli, isso. Inclusive conheci a filha dele também, pediatra, né? Mas na época ele era meu paciente, né? Então eu tinha isso há 30 anos atrás, ou se não mais, né? Então aí ele me convidou para conhecer as casas André Luiz em Picanço. Sim. E lá eu estive presente a essa época, né? Ele continuava meu paciente e eu fiz um trabalho voluntário nas casas André Luiz, que me emocionou muito, né? E a gente fazia, como otorrinolaringologista à época, eu fazia o atendimento e o tratamento de forma voluntária, semanalmente nos pacientes internos de lá. Assim, o senhor conheceu o trabalho conheci o trabalho daquela instituição. Naquela época, acho que não havia rádio ainda. Não sei, acho que não. Deveria estar já implantando, né? O senhor Osmar está conosco aqui desde o começo, né? Fundando a rádio. Mas então, eu me lembro bem, enfim. No começo. Como que foi o convite agora mais recente para fazer parte do RBN Notícias e como que tá sido, né? Quanto tempo, né? O senhor está participando do RBN Notícias especificamente? Acho que eu não sei precisar. Meio do ano passado, por aí. Acho que uns 6 meses. Mais ou menos, não sei direito. E o Marcos, ele que é o apresentador do programa, né?
Eu já o conheço há muitos anos também, né? Então, trabalhamos junto numa rádio, né? Ele como operador de mesa, né? Então, e também numa TV web, trabalhamos junto no passado. Marcos de Souza, nosso Marcos comunicador, de Souza, repórter, jornalista, de tudo. Ele é o showman. O Marcos é incrível. Então, eu conheci ele há muito tempo. Nós tivemos na Trianon, ele me ajudava. Tive também na TV, acho que é Mundial, Rádio Mundial. Enfim. E aí o Marcos me fez o convite para eu falar sobre um tema, né? Ligado à otorrinolaringologia, e depois ele falou se eu poderia falar sobre temas de forma geral. Eu falo qualquer tema de medicina porque eu faço clínica médica, né? Sim. Então foi isso, é um prazer e é gostoso, né? Eu adoro comunicação, gosto de rádio, então é um prazer, uma alegria estar sempre com ele. Eu imagino. É uma equipe aí, né? Já é verdade. Fazendo parte. Quais são os assuntos que vocês abordam? Assim? Todos os assuntos, desde doenças otorrinolaringológicas, né? Labirintite, osteoporose, que não tem nada a ver com otorrino, doenças reumáticas, artrite, enfim, o que for, o tema que ele, dentro da programação dele, que ele escolhe, né? Que ele acha que é interessante, aí ele me dá um prazo para eu nunca rejeito tema nenhum, né? Não estou dizendo que eu domino tudo, né? Mas já tenho 45 anos e fui chefe de vários serviços, então a gente viveu, né? Sim. E também eu estudo muito clinicamente, como eu acabei de falar no começo da nossa conversa. Sim. Então, isso é até interessante porque nos estimula a pesquisar e trazer novidade para a rádio, né? Porque sempre tem uma coisa nova acontecendo, né? Tecnologias também novas. O conhecimento humano em todas as áreas não para, né? E medicina não é diferente. Não é diferente. E isso nos estimula, porque senão a gente não pode ficar parado, né? A gente tem que estar com a mente trabalhando sempre, né? O tempo todo. Sim, com certeza. O tempo todo. E o trabalho da Rádio Boa Nova, na atualidade, como é que você vê assim, o nosso trabalho, da TV Mundo Maior, da FEAL, né? Da nossa comunicação. Hoje a gente está no FM, foi uma conquista recente nossa. Estamos a 85,5 na FM também. Então, na formação de opinião, né, das pessoas, como é que o senhor vê também? Eu acho importante, eu acho que toda informação, toda formação para o bem, né? É um trabalho social importante, né? É uma atividade que eu acho que a comunicação ela é importante e as pessoas estão muito alheias, estão muito focadas em ficar isoladas, né? Na internet só, não vendo conteúdos como programação de rádio e TV, né? Numa TV assim que tem um sentido cultural e de evangelizar também, né? Isso é muito importante. Mas a gente vê muito besterol, muita coisa inútil, né? Em comunicação de uma forma geral, né? Sim. Eu acho que tem que fazer, eu acho que a programação de vocês, tanto na rádio quanto na TV, ela é o diferencial, faz diferença, né? E procura trazer para o ser humano, né? Não uma crença, mas uma verdade, uma realidade, né? Então, se as pessoas têm alguma dúvida, procurem se informar, procurem ler autores, né? Principalmente de vidas passadas, eu aconselho, que são leituras interessantes. Vou te dar Posso contar uma historinha muito rápida? Conta uma história, deixa uma indicação de livros Tem um livro, também. Tem um livro chamado Regressão. Tem um livro chamado Regressão, de um psicólogo, Morris Netterton, da Universidade de Princeton, né? Ele era um dos principais, o coordenador da parte de psicologia. Bom, então, esse senhor, esse psicólogo, também ele era de uma linha mais cristã evangélica. Sim. Né? E ele começou a fazer as terapias dele e levando as pessoas a essa terapia de regressão, né? E a regressão que ele levava é a regressão até a vida intrauterina, que a própria psicanálise também faz. A psicanálise é muito... não tem nada... Jung, sim, já pensou mais numa questão espiritual, mas a psicanálise freudiana não, né? A gente sabe disso. Ela é mais, vamos dizer assim, materialista, vamos dizer, né? Para usar um termo, não sei nem se é o termo mais adequado, mas enfim.
menos espiritualista. Sim. Melhor dizendo. Isso. Então, o que acontece? Ele fez, vamos ser objetivo, o que aconteceu? Não vamos romantizar. Vou contar o fato bem rapidamente. Ele teve 3 pacientes em diferentes épocas, de diferentes lugares dos Estados Unidos, porque o Morris Netterton é americano, né? Princeton. Uhum. Aí, um dos pacientes, numa regressão, ele entrou em catarse. Catarse é sofrimento durante a regressão. A pessoa traz conteúdos internos que ela sofre muito. Isso já teve até um autor, que foi Breumer, que é a pessoa que tentou ensinar a hipnose para Freud, né? Isso final do século XIX, começo do século XX, e que esse paciente entrou em catarse. Esse Breumer já falava que quando você põe para fora, através de catarse, algum conteúdo, já é uma cura. Ele acreditava. E é verdade, já é um passo importante para a cura. Você exteriorizar uma coisa que está interna. É um começo, né? É um começo. Porque esses conteúdos que a gente sofre, a gente grava na nossa mente, que a mente é espírito, a gente grava as coisas emocionais, as coisas do amor, mas as coisas também ruins ficam gravadas na nossa Traumas, mente, por exemplo? Fica gravadas na alma, né? Então a gente traz esse conteúdo para a nova vida para tentar ressignificá-los, tentar superá-los, né? E às vezes eles ficam tão lá dentro, como se fosse uma casca de cebola, tão profundos que é difícil de você trazê-los à tona. Por isso que uma terapia às vezes não, resolve, ajuda, né? Muito bem. Então, voltando ao Netterton, ele viu um paciente, entrou em catarse, esse paciente descreveu uma cena. Olha, vocês que estão nos assistindo e nos ouvindo, olha só. O paciente entrou numa cena que ele estava na regressão. Isso está no livro, não sou eu que estou dizendo, é só vocês procurarem na prateleira aí esse livro que eu acabei de falar. Ele estava assim e ele viu a cena do Calvário, da crucificação de Jesus, de Cristo. Então, ele foi em direção, batendo nas pessoas, assim, dando encontrão, e chegou até aos pés da cruz. Muito bem. Um outro paciente, anos depois, ele estava assistindo e viu uma poeira, uma coisa assim, uma pessoa correndo e tal, que entrou dando trombada e chegou na cena do Calvário. E um outro se viu, numa outra época, correndo na estrada, dando trombada e chegando na cena do Calvário. Cada um relatou a mesma cena, com os mesmos personagens, os 3 personagens se viram, cada um viu os outros, relatou, quer dizer, eles não se viram, mas eles relataram. Sim. E o Netterton percebeu os 3 personagens distintos, em épocas diferentes, em situações diferentes, quer dizer, eles conviveram naquela mesma cena. Então, assim, quem que inventou alguma coisa? Como é que trouxe essa realidade? Isso, eu estou falando de um livro. Se você pesquisar literatura de regressões, tem muita coisa. Tem autores brasileiros, por exemplo, que fazem um estudo da mapeamento cerebral com ressonância. No Instituto de Psiquiatria da USP tem esse equipamento, onde vê que quando a pessoa fizeram terapia de regressão na pessoa, e vê que quando a pessoa chega a esses conteúdos na imagem, vivendo na imagem esses conteúdos, não é nem hipnose, viu? Pode ser por hipnose, mas não precisa, pode ser um relaxamento profundo, né? Chega lá. A área do cérebro que é ativada, que você consegue perceber pela PET scan, é a área da memória e não a área da fantasia. Então, numa regressão, não se está fantasiando, está se recordando. Então, o nosso cérebro, ele tem a ver com a questão espiritual, porque ele é um hardware. O software, que a gente não palpa, a gente palpa hardware, né? A máquina, né? Mas o software que é impalpável, que é abstrático, ele está ali funcionando e fazendo o hardware funcionar.
na área certa. Entendeu que coisa incrível? Tá nos arquivos da nossa Né? memória. Então, né? E aí você volta com outro hardware, mas você traz o software, entendeu? É verdade. Maravilhoso! Então. Olha só, quanto aprendizado no programa de hoje. Você tá gostando do nosso programa? Então continue aqui no Quem Somos Nós, hoje recebendo o Dr. Edson Monteiro. Falar um pouquinho do Clube Amigos da Boa Nova, nosso programa, que a nossa programação da FEAL só é possível com a sua colaboração no Clube Amigos da Boa Nova. Seja sócio, 0800 12 018 38 é o nosso telefone. Ajude a manter a programação da FEAL no ar. Ligue e seja sócio do Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 018 38. Nós também temos o site, se você preferir se associar, é só acessar feal.colabore.org. Você tira suas dúvidas, sabe quais são seus benefícios, tem descontos aí maravilhosos para você que é sócio. Então venha conosco também no feal.colabore.org ser um sócio. Gratidão a todos os sócios que colaboram com o nosso trabalho, aqui fazem parte, né? Levam a nossa programação para o mundo inteiro, através do rádio, TV, internet. A nossa gratidão mesmo. Mais um pouquinho, então, da sua vontade de ser otorrino, né, especificamente. O que mais te dá alegria nessa profissão? A alegria da profissão são vários aspectos que me deixam bastante satisfeito. Poder organizar serviços, que eu já organizei vários, e fiz os serviços crescerem, ter oportunidade de médicos. Hoje eu tenho uma quantidade de médicos grande aí que estão em grupos de WhatsApp, que foram ex-residentes meus, né, que eu fui professor de faculdade muitos anos. Então isso foi uma coisa que eu tive muito prazer de fazer e fui padrinho de casamento de um monte deles, né? Então, assim, colecionei amigos, né? Que legal. Ficou um legado. Um legado. Foi muito bom. Eu já passei essa fase, né? E a coisa que me dá muito prazer é isso. Eu agora, atualmente, continuo ainda exercendo a medicina e quando eu vejo, não sou melhor que ninguém, né? Tem muita gente muito boa tecnicamente, mas ser técnico não é suficiente, né? Então eu vejo hoje que me dá muito prazer eu sentir que a pessoa chega no consultório e eu tenho certeza que eu vou poder de alguma forma ajudá-la. E eu acho que eu transmito isso, sabe? Eu acho que isso que é importante, a juventude que está se formando agora, ter essa sensibilidade, né? De você estar preocupado em querer acertar, em querer ajudar, né? Às vezes a gente não pode tudo, mas a gente pode alguma coisa. E quanto mais você ampliar as suas oportunidades de aprendizado, como eu fiz, eu acabei de explicar, né? Você imagina um otorrino só que fique só na especialidade. Fica meio fechado, né? Fica limitado. Né? Então, todas as áreas, você precisa ter uma visão mais ampla, entender que nós somos seres holísticos, né? Nós somos emoção, nós somos uma questão espiritual, nós somos uma questão material orgânica e nossos distúrbios orgânicos têm muita relação com essas outras esferas nossas. Né? Então, não adianta você tratar alguma coisa aqui que ela já é uma consequência de uma coisa mais interna. Isso sabe, antigamente eu tinha uma necessidade, quando jovem, bem jovem, no começo da medicina, de querer fazer mais. Eu me sentia um pouco impotente, sabe? Incompleto, né? Eu acho que todos nós, quando nos formamos, somos incompletos. Como que você consegue se sentir mais instrumentalizado, né? Para você poder ter um pouco mais de paz e segurança quando você está frente a uma questão qualquer médica, né? Quando você realmente busca essas verdades todas que eu acabei de falar durante toda a nossa conversa. Sim. Né? Porque aí você... Tá mais completo, né? Também. Não, é porque assim, uma coisa acaba aqui, outra começa. Então você... nenhum problema, ele é só aquele. Tem muita coisa envolvendo esse problema. Muita coisa espiritual, muita coisa emocional, muita coisa de distúrbio, até comportamental. Então, isso me dá muito prazer. Né? Eu tenho muita dor de garganta, depois eu vou te procurar pra gente resolver. Tá bom. Pra gente falar sobre isso. E comunicadora não pode ter dor de garganta. Pois né? é. Não deve. Tem algo aí que precisamos resolver.
A gente já tá quase acabando o nosso programa, tá no finalzinho, uma pena, né? Porque tinha até mais assuntos aqui para trazer, mas foi uma alegria trazer. Ele que é comunicador do RBN Notícias. Deixa aí o convite para o nosso ouvinte, telespectador, acompanhar o dia. Tem um dia certo, o horário que você participa? Eu participo quinzenalmente, às terças-feiras, às 18 horas. Maravilha, RBN Notícias. Acompanha lá para perguntar ao vivo, no ar, né? Para a gente poder... fazer perguntas. Isso, a gente poder se comunicar ao vivo. A gente aprende junto, né? Sim, com certeza. Maravilhoso. Muito obrigada por ter vindo Prazer aqui foi participar. meu. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Sucesso. Ok, para você também. Muito obrigada. Obrigado. Jefferson, Lala, Rogério, Thaís, toda a nossa equipe aqui da FEAL, a nossa gratidão. Continue na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior. Até o próximo programa. Você acompanhou Quem Somos Nós?